Muito bem, na entrevista do dia aqui no Jornal da Mix, hoje estou recebendo a professora Sônia Pellegrini. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Mix. Nós a convidamos para falar sobre educação, para falar também sobre as eleições municipais deste ano. A Sônia, que é consultora, é mentora em gestão educacional, já ocupou cargos públicos, já esteve na Secretaria de Educação. Enfim, nós temos muitos assuntos para falar no nosso programa hoje. Sônia, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui conosco. Obrigada a você, Eudes, pelo convite, com o maior prazer. Sônia, o que você está fazendo hoje em dia mesmo, especificamente? Hoje eu estou aposentada, mas continuo trabalhando com consultoria educacional. Então, atendo os municípios. Atualmente, estou trabalhando com uma ONG e faço mentoria de gincanas ambientais em escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio no Brasil todo. São gincanas? Gincanas Como ambientais. Que é isso? A ONG que eu trabalho chama Live Lab e a gente tem um jogo, que é um jogo gamificado, que a gente oferece para as escolas. Logicamente que o financiamento é feito por um instituto que trabalha com a questão do lixo, dos recicláveis, né? Então, eu trabalhei agora com 4 escolas, 2 em Jaboatão dos Guararapes e 2 no Rio de Janeiro. A gente orienta os adolescentes e a escola para irem fazer alguns passos durante 6 a 8 semanas e culminar esse trabalho num dia que a gente chama... Lembra das famosas gincanas que a gente brincava na escola? Sim, por isso que eu me interessei. A ideia é essa, é fazer uma grande brincadeira, um dia de grande brincadeira, só que voltado para os conhecimentos e para as questões ambientais. É um trabalho muito bonito que tem como objetivo desenvolver o protagonismo dos adolescentes. E essa plataforma do game é no celular? É no celular. Tem via aplicativo? Via aplicativo. Todos os adolescentes se engajam muito. Olha que legal. E a gente tem um trabalho muito bacana. É bem atual, né? Bem atual. Bem dentro daqueles... Num primeiro momento, no pós-pandemia, a gente usou esse jogo para que os adolescentes voltassem para a escola. Porque nós tínhamos 5 milhões de adolescentes que não voltaram para a escola na época. 5 milhões? 5 milhões. E agora a gente usa para discutir o conteúdo da questão ambiental, resíduos sólidos, é uma graça. O conteúdo do jogo é em cima disso. Da questão ambiental. Olha, me interessei, eu quero ver depois. Muito bom. Sônia, você é prudentina? Eu nasci em Presidente Venceslau, né, próximo aqui, vim para cá com 12 anos. Eu, minha mãe... E os 2 irmãos, que minha mãe nessa época já tinha se separado do meu pai. E a educação entrou na sua vida? Minha mãe Como sempre assim? quis ser professora, né? E ela fazia de tudo para que nós estudássemos. Então, eu lembro que em 1967, mais ou menos quando eu tinha a idade de entrar na pré-escola, a pré-escola ainda não era para todos. Ela era para alguns. E eu lembro que ela convenceu a diretora a colocar a gente na pré-escola. Eu era da classe popular baixa, então não tinha direito, acesso à educação, porque a gente sabe que as crianças tiveram acesso à educação a partir de 96, né? Então, desde a pré-escola, a gente viu o encantamento dela em colocar a gente na escola, sempre valorizou a escola e ela queria ser professora. Então, acho que eu fui crescendo com isso. Observando e me tornei professora depois de casada já, né? Fiz o ensino médio técnico e depois que eu casei, eu fui fazer o magistério. Já tinha filhos, e aí fui fazer o magistério. É naquela época que o magistério já era praticamente o terceirão hoje? Isso. Fazia o primeiro ano normal e depois... Isso, depois fazia... 2 anos de magistério. 3 anos de magistério. 3 anos de magistério. Estudei no IE, né? E aí a gente virou professora de 1 à 4ª série. E na época em que eu fiz o magistério, meus filhos estavam pequenos. Então, tudo que a professora de psicologia falava, eu me apaixonava cada vez mais. Porque era o que acontecia em casa. Você via no dia a dia. Eu via no dia a dia. Quantos filhos? São 3 filhos, uma menina mais velha e 2 meninos, que estão todos fora hoje, né? E netos? Netos são 4, tá chegando o 5º neto aí. Né? Mais velho tem 12 anos. Já. 12 anos. Eu estou falando aqui com a professora Sônia Pellegrini. Sônia, você passou por todas as fases praticamente da educação, né? Isso. Como é que foi? Comecei no município, assim que eu saí do magistério.
Eu fiz a prova do concurso da prefeitura quando eu estava no finalzinho do magistério e já passei no concurso. Uhum. Então, no ano seguinte, já entrei como efetiva no município de Presidente Prudente. Aí fui professora, coordenadora. Na época, a dona Ondina colocou os CIENs, que são os Centros de Educação Integral, que hoje ainda tem esses espaços. Uhum. Depois fui coordenadora já da Educação Integral nesse período. Depois saí do município, trabalhei no SESI, tive uma escola particular, trabalhei nas universidades e passei por todos os níveis de ensino, inclusive no ensino médio, quando eu tinha o magistério, eu fui professora. Uhum. Né? Fui professora alfabetizadora, amo alfabetizar, eu acho que é uma fase que a gente, como professora, a gente enxerga a cabeça do aluno. Né? Foi nesse período que eu fui para o SESI trabalhar a questão da alfabetização. Cheguei a ser supervisora no SESI de 7 escolas aqui da região. E fui fazer o mestrado, né? E o doutorado eu comecei, aí parei, porque os netos estavam nascendo. Uhum. E como os filhos estão fora, eu preciso de um tempo para visitar esses netos, né? Então, passei por vários segmentos, uhum. né? Público, particular, universidade. Todos os níveis da educação. Todos os níveis da educação e vários cargos, uhum. né? Então... E aí você chegou a ser secretária de Educação do município. Isso. Qual o período? Fui, durante 8 anos, assessora uhum. da professora Ondina, na gestão do Tupã, de 2000... Deixa eu mandar um beijão para Ondina. No período de 2009... Né? Uhum. Depois a dona Ondina saiu, entrou o professor Melo, e aí em junho daquele ano que o professor Melo estava, eu voltei, e ele ficou até setembro, depois eu assumi de setembro até o final da gestão do prefeito Nelson. Olha, professora, muito se fala do estatuto, né, do magistério, não sei se é assim que se fala, mas o estatuto uhum. do magistério, que é um estatuto muito antigo, precisaria de muitas reformulações, e nós temos aí muitos secretários ao longo desse tempo, acho que é desde 1996, se não me engano, que passaram e ninguém conseguiu fazer essa reformulação. Uhum. E a educação é sempre muito criticada, né? Quando chega a época de política, ou nos programas políticos, nos programas de jornalismo, sempre se critica a forma da educação. E eu imagino que essa reformulação que a educação precisa ter passa por um novo estatuto. Mas ninguém até agora conseguiu fazer. A senhora também não conseguiu fazer quando estava lá. Eu gostaria de saber por quê. Estatuto não é um documento tranquilo para se mexer, né? O estatuto é da época do professor Pedro Rota foi o primeiro secretário de Educação, trabalhei com ele lá na época também, depois veio a professora Ondina, depois passaram alguns secretários e a professora Ondina volta. Na época que a dona Ondina voltou, ela contratou uma assessoria, foi feita uma proposta de estatuto para alteração do estatuto, porque a gente já vem sentindo tanto o estatuto quanto o regimento interno escolar. Tem várias alterações que precisam ser realizadas. E porque nós concebemos, tanto eu como a dona Ondina, nós concebemos que para discutir o estatuto não dá para uma equipe fazer e mandar para uma lei extremamente importante, envolve a vida de várias pessoas. Então nós acreditamos que precisa ter um debate, precisa ter uma comissão que reúna essas pessoas para conversar. Debate da sociedade, da sociedade, né? dos interessados, dos servidores. Então, a dona Ondina chegou a contratar uma assessoria, nós iniciamos esse processo, mas na época a administração não tocou para frente, não sei dizer por quais motivos, né? Mas eu tenho, inclusive, feito assessoria em alguns municípios e a tendência é organizar um grupo de discussão com representação dos servidores municipais para que esse estatuto seja discutido, atualizado. Está faltando algumas coisas nesse estatuto. Aliás, uma das coisas que falta no estatuto tem relação com o dinheiro que se recebe, que é o VAR, que Prudente perdeu o ano passado cerca de 5 milhões. O que é o VAR? O VAR é valor aluno, que é um complemento do Fundeb. Então, o presidente Prudente... E por que Prudente perdeu? Por 2 motivos. Primeiro, porque o currículo que está sendo utilizado não é o currículo que passou pela aprovação do COMED. Então, isso foi um ponto. E o segundo ponto, Prudente... Não é Prudente, é o Estado de São Paulo, ele tem como base
o diretor ser concursado. O MEC e o Plano Nacional de Educação tinha discutido e priorizado a questão do diretor ser eleito ou avaliado. Então, como Prudente tem o estado de São Paulo, não é só Prudente, precisa deixar isso bem claro. Os diretores são concursados, já é uma trajetória, Sim. Tem que fazer uma lei específica que dê condições deste diretor que foi concursado passar por um processo de avaliação, tem que ter os critérios, tem várias coisas que precisam ser feitas lá. Então, por esses dois motivos, Presidente Prudente perdeu cerca de 5 milhões de dinheiro para a educação. Pois é, gente. É um dinheiro que ninguém pode perder, né? Exatamente. Bom, professora Sônia, eu vi que a senhora é candidata, é pré-candidata a vereadora. É correto isso? Isto, é. É a primeira vez que... É a primeira vez. Na verdade, eu costumava dizer que eu sou técnica. Inclusive, quando eu entrei com a Dona Ondina, eu falei, Dona Ondina, eu sou técnica, eu conheço muita coisa de educação, mas não gostaria de aprender política. E, na verdade, o que você faz na secretaria como assessor ou como secretária é política. Sim. Você faz políticas públicas, você faz política de educação. Você foi descobrindo isso ao longo. O que eu faço na vida é política, porque eu sempre gostei da educação, eu sempre fui apaixonada pela educação. Então, eu já fui diretora da universidade, da UNOeste, na época dos cursos de licenciatura. Já fui, como professora é o papel que mais me agrada. Porque eu costumo dizer que na sala de aula eu sei que eu faço a diferença. Eu consigo transformar as mentes, eu consigo transformar concepções de educação. Tem gente que pensa que educação é assistencialismo, assistir, ou não é o despertar a pessoa para amanhã. Mas é a formação, né? É a formação. Então eu trabalho muito com concepções. Eu gosto muito dessa ideia de discussão, de argumentação, de fazer com que a pessoa, eu costumo dizer que os alunos têm que ser muito melhores do que eu, né? Porque a gente está tentando mediar um conhecimento que daqui a 5, 10 anos o que eu tenho hoje não serve mais, ele tem que saber muito mais. Então é o papel que mais me agrada. Mas assim, aí resisti da outra vez, né? Quando o partido me convidou. Qual é o seu partido? Eu estou no PSDB, junto com o deputado Mauro Bragato. Resisti porque era pandemia, a gente ficou na dúvida e nesse momento novamente veio o convite. Professor Pedro, que foi o primeiro secretário da Educação, insistindo, algumas pessoas insistindo. E falei, vamos, à luta, porque além da educação eu tenho uma outra bandeira que eu sou voluntária da Organização Soro Otimista há mais de 10 anos e trabalho muito para que as mulheres sejam independentes, para que elas sejam fortalecidas, porque eu vivi violência doméstica com a minha mãe os meus 6 primeiros anos de vida. Então, hoje eu torço e trabalho para que as mulheres não tenham essa condição, né? Que também tem a ver com a educação. Sim. Né? Então, tudo está ligado na educação. Então, eu me alimento de educação. Eu sou uma apaixonada pela educação. Eu gosto do que eu faço. Que tipo de vereadora, caso seja eleita, vai ser a professora Sônia? Eu serei a vereadora que vou estar lá representando todos os setores de educação. Da educação infantil, que é a creche, ao ensino universitário. Porque nós temos em Presidente Prudente todas essas modalidades de ensino, né? Eu percebo que nós precisamos de pessoas que entendam de educação de todos os níveis para que a gente possa querer uma cidade melhor. Querer uma cidade melhor, eu costumo dizer que todos os candidatos, os pré-candidatos, se entenderem que a educação é um investimento e não um gasto, nós teremos um município melhor, porque essa é minha bandeira. Nós queremos que a escola pública... meus filhos fizeram escola pública, né? E depois eles foram para a universidade com bolsa, mas todos eles fizeram escola pública. Eu tenho que querer colocar meu filho na escola pública. A escola pública tem que ter qualidade, ela tem que ter condições e possibilidades dos alunos da classe popular ascenderem a qualquer profissão que eles queiram. Eles não têm que estar na escola pública e querer ser só um funcionário de uma empresa qualquer. Eles têm que querer
eles podem não querer, mas eles têm que saber que eles têm possibilidade de ir para a universidade. Eles têm possibilidades para tudo. Para ir para a universidade, fazer um direito, fazer uma engenharia, fazer qualquer outra graduação. Porque eu conversei com dos pensadores sobre educação, até me falha a memória do nome dele aqui nesse momento, mas tem um pensamento, uma parte do pensamento da educação que imagina que a formação ideal tem que ser a formação técnica. Então, o que a senhora pensa disso? Eu penso que a escola básica, desde a educação infantil, desde lá do berçário, né? Ela tem que propiciar condições para que o aluno possa escolher aquilo que ele quer. Então, o aluno pode saber que ele pode ter formação técnica, mas ele tem que escolher se eu quero uma formação técnica ou se eu quero uma universidade. Porque precisa deixar claro que tem diferença essas duas formações. Né? Uma coisa é você ir até o ensino médio, que é obrigatório, aliás. Dos 4 aos 17 anos, o ensino é obrigatório. Né? Outra coisa é ir para além do ensino médio. Isso não é a escola não tem que cercar a condição do aluno dele ficar no ensino médio. A escola tem que permitir ao aluno colocar perspectiva para o futuro. Senão fica só aquela coisa de fornecer um trabalhador para o mercado. Isso. Tá? Para as indústrias, vamos supor. Indústrias. Tá? Não é isso. É importante também, né? É importante, mas eu acho que nós temos que deixar essa escolha... Quem tem qualidade, que quer voar. Isso. Nós temos que deixar essa escolha na mão dos alunos e dos pais, e não da escola. Então, a escola pública tem que desenvolver pensamento crítico, pensamento científico. Esse é o papel da escola. Nós temos um autor que traz de volta esse papel da escola, que é escola é lugar de ciência. Então, o aluno tem que estar alfabetizado na idade certa, ele tem que acompanhar os conteúdos. Eu estive no Uruguai ano passado conhecendo o sistema educacional de lá. Não existe aluno que não esteja alfabetizado lá no 6º ano. Eles cuidam muito bem da trajetória escolar do aluno. Aqui em Prudente a gente tem um problema nesse sentido. Nós sempre Inclusive está sendo avaliado agora, mas é um problema grave. A gente sempre teve este problema e quando eu e a Ondina entramos na secretaria, nós tínhamos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional, que é um índice que mede a aprendizagem dos alunos, né? De 4,9, quando nós saímos, passou 8 anos com a Ondina, depois mais 3 anos e meio comigo, nós deixamos 6,7. E para subir esse DEB, o investimento que é feito é muito grande, não é treinar aluno. Se não me engano, a gente está abaixo de 5. Nós estamos com 6. Estamos com 6 agora. Estamos com 6. Mas para chegar qual nesse é o ideal? Resultado, o ideal é 10, mas 10 ninguém tem. Digamos que o Ceará está na faixa de 9,3, 9,4. Eu conheço um gestor do município de... Nossa, esqueci o nome. Mas é no Ceará. Já eu lembro. Sobral? Não, Sobral a gente já tem essa história, né? Mas tem eu conheci um gestor no curso que eu fiz ano passado, que o município dele tem 9,6, 9,7. E aí eu perguntei para ele ainda qual é o segredo. E tudo bem que ele está há 16 anos na secretaria. Também, município pequeno. Cruz. Município de Cruz, pequeno. Tudo bem que ele está há 16 anos, isso ajuda. Tem uma continuidade de 4 governos. Ele está lá há 4 governos. Está conseguindo dar continuidade isso no ajuda. Trabalho, né, no mundo. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Qual é o segredo para 4 anos de um secretário, de um gestor? Qual é o segredo? Quais são os pontos que você tem que atacar? O investimento nas pessoas, no profissional da escola. O investimento na gestão escolar, Eudes. A gestão escolar é extremamente importante. Ela precisa ser ouvida. Ela precisa ter alguém na secretaria que a escute, que a acolha quando ela precisa. Porque o gestor escolar, que é o diretor, o coordenador pedagógico, ele é a representação do prefeito e da secretaria lá na escola. É ele que lida com a comunidade todos os dias. Então ele precisa ser muito bem acolhido e precisa ser muito bem formado. Bom, agora antes da gente encerrar, estamos caminhando para o final, vou apertar o cinto aqui, deixar ela numa sainha justa aqui. Eu acho que é uma sainha justa porque tem muitos pensamentos hoje em dia de esquerda e de direita. E eu não combinei nada dessa pergunta com ela, mas o governo do estado de São Paulo está optando pelas escolas cívico-militares. E eu queria saber a sua posição em relação a isso. Você eu tinha é a favor certeza que você ia fazer essa pergunta.
Tinha certeza. Tinha certeza. Bom, eu costumo colocar os pingos nos is, né? Por exemplo, eu aí no seu lugar não teria o mesmo sucesso que você, porque eu não estudei para isso que você está fazendo. Você estudou comunicação, você estudou discurso, você estudou muitas coisas para fazer como você faz e ter o sucesso que você tem. Você não iria no médico que não estudou medicina. Jamais. Tá certo? Você não iria fazer uma cirurgia com alguém que não estudou medicina. Por que você vai colocar policial na escola para dar aula se ele não estudou para ser professor? Porque as pessoas pensam que para ser professor basta saber o conteúdo. Não é assim. Para ser professor, para ser pedagogo, só para você ter noção, eu preciso dominar várias teorias do desenvolvimento das crianças. Eu preciso saber como ela pensa. De 0 a 1 ano, de 1 a 2, de 2 a 3 e assim sucessivamente. Eu preciso saber como ele pensa para conseguir ensinar aquele conteúdo que eu sei. Então, você tem uma especificidade, o professor tem uma especificidade. Mas nós não tínhamos escolas militares já que eram ainda consideradas Nós boas? Temos no Brasil uma escola militar que é financiada pelo governo federal, uma única, que os professores não são os militares, são professores formados. Tá? Então, o que a gente tem hoje, Eudes? A preocupação da escola militar nada mais é do que a disciplina. Disciplina, você consegue trabalhar na escola com uma vertente pedagógica. Então, por exemplo, você, para ser o locutor que é hoje, teve uma disciplina de estudo, de coisas que você precisa aprender e fazer. Você precisa cuidar da sua voz, por exemplo, porque se você não cuidar da sua voz, você não tem trabalho. Mas eu quando estudava, lembro, acho que se não me engano, na 7ª série, eu tinha educação moral e cívica, esses tipos de matérias que, com a abertura, com a redemocratização, a gente acabou afastando de uma vez por todas. Que é o civismo. Que é o civismo. Mas esse tipo de matéria não tem mais espaço. Tem. Em Presidente Prudente, quando a dona Ondina era secretária e depois na minha época, nós tínhamos uma parceria com a Polícia Militar e as crianças sabiam e sabem cantar o hino nacional brasileiro e o hino de Prudente. Então, não é que não tem espaço para civismo. A pátria, você ensina os alunos a ter esse amor à pátria e respeito. Que não precisa ser necessariamente uma escola cívico-militar. Não precisa necessariamente ser uma escola civil. Agora, o que eu tenho, assim, o que eu acho ruim nesse projeto é que a proposta dele é colocar o militar dentro da escola para domar disciplina. Disciplina você doma de outro jeito. Por exemplo, as escolas do Paraná, quando tiveram aquelas violências dentro da escola, a escola de Rolândia, vou dar um exemplo aqui, as escolas de Rolândia colocou o militar dentro da escola para os meninos evitarem de entrar, tá? Aquele menino que cometeu aquele assassinato em Cambé, ele é de Rolândia, porque lá ele sabia que ele não conseguiria entrar, e foi em Cambé e conseguiu entrar na escola. Então, acho que a polícia na escola tem um papel. Se for esse de proteção que nós vivemos naquele período, ok. Agora, o que vai acontecer nessa proposta, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é oficial ou não, mas vão pegar policiais aposentados, colocar na escola e pagar uma diferença de salário para ele, que o professor, ele vai ganhar mais do que o professor, que estudou 4 anos para ser professor, que depois estudou mais 4, que prepara a aula todo sábado e domingo. Entendeu? Então, eu acho que algumas coisas estão fora do lugar. Se o problema é disciplina, tem um teórico da educação que diz que porque assim, nós temos uma geração de pais aí que perdeu um pouco essa questão da disciplina. A gente precisa retomar isso. Disciplina na escola eu é observo diferente. que a escola está bem disciplinada, assim, né? A gente vê que o professor não tem tido aquele respeito por boa parte dos alunos, né? Sim. Ou a senhora pensa diferente? Não, eu acho que os pais, nesse ponto, precisam ajudar mais. E os pais hoje em dia são mais fracos, né? Os pais são amigão, né? Tem o meu amigão, né? Ou mais ausente, se você pode dizer. Porque na nossa época, as mães ficavam mais em casa. Então, o que eu acho que falta por parte da família? Falta por parte da família dizer e
fazer cumprir o respeito que precisa ter pelo mestre. Eu preciso sempre dizer alguma coisa aqui que a minha esposa sempre fala. Quando eu digo alguma coisa, eu não estou generalizando, viu, gente? Eu estou falando uma grande maioria. Sempre tem pessoas que são realmente diferentes, que cuidam mesmo dos seus filhos, acompanham. Isso. E a gente sabe disso, né? Mas sabe qual a diferença, Eudes? Hoje, por exemplo, na época da minha mãe, se meu pai não tivesse separado dela, ela provavelmente teria ficado mais em casa, cuidando de nós, e meu pai indo trabalhar. Hoje, precisa sair os dois para trabalhar. Sim. Né? E aí você precisa, em todo o seu tempo, pegar o filho na noite ou no final de semana para... Agora, a palavra que eu acho que falta em todos os lugares, Eudes, é respeito. Tá faltando, né? Respeito envolve a diversidade, respeito envolve... Porque assim, a hora que você ensina seu filho que o professor pode estar errado, mas ele merece o respeito e que isso a gente resolve conversando, ele vai respeitar o professor. Muito bem. Conversei aqui um bate-papo super legal com a professora Sônia Pellegrini. Muito obrigado. Obrigada a você. Por estar aqui conosco. Sucesso aí nessa nova empreitada, né? Amém. E depois sendo eleita ou não, a gente quer conversar, vamos conversar mais sobre educação. Com certeza. Até porque, por que eu estou te falando depois? Porque durante esse período de campanha, a partir do dia 30, a gente não pode fazer praticamente nada, né? Entrevistar as pessoas. Mas desejo muito sucesso para você, viu? Obrigada a você, Eudes. Sucesso. Valeu, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessa entrevista. Nós voltamos já já com muito mais.